Olá, turma. Vamos para a aula de física de hoje e também essa aula vale para a aula de amanhã. Os 2 dias, é uma aula hoje, outra amanhã. Deslocamento e velocidade. A gente vai ver alguns tópicos que a gente estava vendo, né? Então, só vou relembrar alguns tópicos e depois a gente vai ter umas atividades no final. Grandeza. O que é grandeza? Grandeza física é tudo que a gente pode medir, né, da parte física. Exemplos de grandeza que eu coloquei aí, ó, o tempo, que a gente fez algumas atividades em sala, distância, que é o deslocamento também, né, porque é em metros, massa, gramas, quilogramas, a velocidade, que é o deslocamento em função do tempo, e força, são algumas das grandezas. Grandezas físicas vetoriais. As vetoriais é quando a gente tem direção, a gente dá direção e sentido. Aí a grandeza física ela é vetorial. Caso de velocidade, por exemplo, que eu preciso de sentido e direção. Vetor. Vetor é um ente matemático que permite a representação e orientação espacial. Então dá sentido também, né? Sentido e direção. Exemplos de grandezas vetoriais: a aceleração, a velocidade, como eu já tinha falado, a força, impulso e quantidade de movimento, que está relacionado à velocidade e massa também. Sentido e sinal algébrico. O que é isso? Sentido. Aqui a gente tem um exemplo bem simples de entender. Ó. A gente tem um carro se movendo da esquerda para a direita, o carrinho amarelo, e um carro se movendo, aliás, da esquerda para a direita o amarelo e da direita para a esquerda o vermelhinho. Aqui tem as duas velocidades, o objeto B e o objeto A, e a gente tem a seta indicando sentido, que seria a seta, uma grandeza vetorial. Matematicamente, por isso que a gente fala de sinal algébrico, matematicamente, todos os valores da esquerda para a direita, eles são crescentes, então tem valores positivos. Ao contrário, da direita para a esquerda, eles são decrescentes e têm valores negativos. Por isso aqui a gente está dando sentido à direção e o sinal algébrico está indicando essa direção. Então, quando é negativo, significa que o deslocamento está sendo feito da direita para a esquerda, e quando é positivo, da esquerda para a direita. Unidades de medida. Então, aqui tem alguns exemplos: comprimento, né, em centímetros, em metro, velocidade, quilômetros por hora, milhas por hora, metros por segundo. Então, aqui eu coloquei algumas unidades que a gente fez em sala: tempo, comprimento e massa. Tempo em segundos, minutos ou hora. Comprimento, quilômetros, metros ou centímetros. Massa, tonelada, quilograma, grama e miligrama. Vocês fizeram bastante exercício de conversão sobre isso, então vocês já fixaram bem essas unidades. A gente precisa trabalhar outros tipos de exercícios agora. Sistema Internacional de Unidades. Lembra que eu falei para vocês, passei isso em sala, que a gente tem 7 medidas bases, que são essa aqui, ó. Essas daqui: comprimento, massa, tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura termodinâmica, que é em Kelvin, né, que é absoluta, quantidade de matéria, que é mol, e intensidade luminosa, candela aqui no caso. E as unidades no sistema internacional são essa: para comprimento metro, para massa quilograma, para tempo segundos, para intensidade elétrica ampere, para temperatura Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela. A partir dessas, a gente vai ter as unidades que são derivadas. Essas são bases, porque não dependem de nada. Vamos supor, área. A área depende de duas medidas de comprimento, então ela é uma unidade derivada. Outro exemplo, velocidade, que a gente está vendo aqui. Ela deriva de comprimento pelo tempo. É um comprimento, uma distância que eu percorri, um deslocamento, em relação ao tempo que eu levei para percorrer.
Então também é uma medida derivada, por isso que não se encontra aqui, que estão só as bases. Conceitos básicos aí de cinemática. Móvel é todo o corpo, porção de matéria, né, que tem massa ou volume, cujo movimento é objeto de estudo. Então todo corpo que se movimenta eu posso considerar um móvel. Tá? Aí o ponto de vista ele muda um pouco. Ó, um ponto material é uma partícula, um móvel que eu vou enxergar de forma pequena. Um automóvel em viagem por rodovia, ele está com uma velocidade relativamente alta, então eu vou ver ele num determinado instante. Agora um corpo extenso, o automóvel sendo manobrado, eu vou estar vendo ele o tempo todo e de forma grande, né? Porque ele vai estar ali com uma velocidade bem baixa, então a gente consegue ver esse corpo praticamente inteiro, consegue observar melhor. Atleta disputando uma maratona, que também está em movimento. A bailarina fazendo movimentos no palco. Apesar dela estar em movimento, ela está praticamente ocupando um espaço pequeno. Então essa é a diferença de ponto material e partícula e corpo extenso para um móvel. Referencial. Referencial determina a posição de um objeto ou um corpo. É necessário que a gente tenha um referencial que nada mais é do que um ponto de referência, que tem um exemplo clássico. Ó. Então nessa tabela diz, Ana, a posição dela está 2 km atrás de Bia. Ana está 3 km atrás de Carla. A Bia está 2 km à frente de Ana e assim por diante. Então eu tenho atleta, posição e o referencial. Então ele sempre faz uma referência. Aqui a referência qual que é? É o ponto de partida. Ana está a 37 km do ponto de partida que foi o marco zero. Né? Ele partiu do zero na maratona, ela já percorreu 37 km. Como ela está 2 km atrás da Bia, a Bia está no quilômetro 39. Como a Carla está à frente, quilômetro 40 e assim por diante. Então são as referências que a gente tem que ter para poder calcular o deslocamento depois. De novo, referencial é corpo ou sistema, conjunto que eu observo, como as meninas da maratona ali, em relação ao qual se realizam as observações, as descrições e as formulações das leis físicas, que eu posso calcular o deslocamento, a distância entre elas e assim por diante. Trajetória é o conjunto formado por todas as posições. Então a trajetória ela pode ser uma reta onde eu traço escalas, né, de quilômetro em quilômetro, metro em metro e assim por diante. Espaço é indicado em segundos, é o valor algébrico da distância medida da trajetória entre a posição do móvel e a origem. Então aí está relacionado sempre a origem e a posição do móvel, qual que é o espaço que eu tenho entre esses pontos, né? o ponto de referência para as medições. Então também é escalar. Tá? Conceitos básicos. Sentido é o que a gente viu lá atrás, né? Dado um trajeto e tendo sido adotada uma orientação, o móvel pode movimentar-se nos dois sentidos, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. No caso aqui, o nosso ponto de referência, nossa origem é o ponto de referência. Ele diz o seguinte, ó, A está 100 metros afastado da origem e B também está 100 metros afastado da origem. Como que eu diferencio os dois? O B ele está no sentido direita para a esquerda na origem. Então, esse 100 metros do B é negativo. E o A da origem está da direita, aliás, da esquerda para a direita. Então, nesse sentido, o A é positivo. Sempre para o lado direito positivo, sempre para o lado esquerdo negativo. Aqui tem um conceito básico do móvel e de origem. Ó, a origem para o lado direito é positivo, 3 metros. Origem, lado esquerdo negativo. E se tiver exatamente na origem, 0. Movimento e repouso. Movimento é o fenômeno no qual um móvel muda posição com o passar do tempo. Então ele
está numa posição, em 1 quilômetro, em outro quilômetro, depois de um determinado tempo. E eu sempre tenho que ter um ponto de referência ou um referencial. Repouso é um fenômeno físico no qual um móvel mantém a mesma posição no decorrer do tempo. Isso em relação ao determinado referencial. Então o referencial aqui, ó, ele é muito importante para esse exemplo. Por quê? Situação de movimento, ó. Se eu olhar um passageiro viajando, dormindo em um ônibus, ele está em movimento em relação à rodovia. Se eu estiver parado na rodovia e o ônibus passar e eu vejo o passageiro, ele vai estar em movimento junto com o veículo, os dois em movimento. E se eu estiver dentro do ônibus e olhar esse passageiro, mesmo o ônibus estando em movimento, o passageiro vai estar parado para mim no mesmo lugar, vai estar em repouso. Então são duas situações. O que mudou aqui? O referencial. Uma hora eu estou na rodovia, fora do ônibus e vejo o ônibus passar. Na outra situação, estou dentro do ônibus fazendo minhas observações, ou seja, eu estou em movimento com o ônibus, então tudo que está dentro do ônibus se encontra em repouso. Deslocamento e velocidade média. As mudanças de posição de um móvel, a gente chama de, numa determinada trajetória, a gente chama de deslocamento. Então a gente sempre vai calcular o deslocamento pela fórmula de variação de deslocamento, que é ΔS, deslocamento final menos inicial. Eu pego o valor do deslocamento final e subtraio do deslocamento inicial. É uma variação de deslocamento. Velocidade média é a razão, ou divisão, né, entre o deslocamento realizado de um móvel, final menos inicial, do deslocamento, e o tempo necessário que ele demorou para fazer esse deslocamento. Também variação de tempo. Tempo inicial menos tempo final. Aí eu acho a variação de deslocamento e divido pela variação de tempo. O que eu tenho que tomar cuidado aqui? Eu tenho que tomar cuidado com as unidades. As unidades de medida. Se tiver em metro, o tempo vai estar em segundo. Ou se tiver em quilômetro, o tempo em hora. Então a velocidade é sempre medida em quilômetros por hora ou metros por segundo. Tá? Então tomem cuidado só com as unidades. Velocidade escalar ou instantânea. É parecida com a velocidade média, só que ela pode ser medida num pequeno intervalo. Um exemplo mais fácil de vocês entenderem o que é a velocidade instantânea é o seguinte: lá no experimento que nós fizemos na quadra poliesportiva da escola, os carrinhos eles partiam de um tempo zero e a gente media até onde eles iam parar. Então eles paravam, a gente media o deslocamento total e calculava o tempo total. Então nesse caso, a velocidade que a gente calculou lá é a velocidade média do carrinho. A velocidade escalar seria se nós calculássemos um espaço intermediário aí nesse percurso. Vamos supor, o carrinho percorreu 10 metros, mas eu quero saber a velocidade nos primeiros 5 metros. Então eu cronometro também os primeiros 5 metros, quantos segundos ele levou para percorrer os primeiros 5 metros. Por que isso? Porque se a velocidade não for constante, no caso do experimento da quadra ela não foi, porque o carrinho ele começa numa velocidade maior e no final ele diminui essa velocidade até parar. Então no final a velocidade dele é menor. Então a velocidade no percurso ela não é constante, ela é mais acelerada no começo. Então se eu medir pequenas distâncias no início, eu vou ter velocidades maiores em relação à velocidade média, que é a velocidade do percurso todo. Então essa é a diferença das duas velocidades. Quando eu faço exercício de velocidade média, e tem um exercício lá na atividade que eu dei para vocês, velocidade média escalar, mesmo que o móvel ele pare no meio do caminho e fique um tempo parado, a velocidade média ela considera o tempo total do percurso. Então você não deve desconsiderar esse tempo de parada. Esse tempo de parada ele vai permanecer. Eu não posso descontar para achar a velocidade média. A instantânea eu já poderia fazer para saber a velocidade aí, a instantânea sim, tá? Descontaria. Estou fazendo uma viagem, parei meia hora para almoçar. Se eu for calcular a velocidade média,
eu não desconsidero essa meia hora. Então seria o tempo total que eu levei para fazer a viagem, independente de quantas paradas eu fiz e quanto tempo eu fiquei na parada. Já a velocidade escalar instantânea, não. Essa ela considera o desconto dessas paradas. Aí, fiz 3 paradas de meia hora, eu desconto essa 1 hora e meia para calcular essa velocidade. Aí seria só a velocidade em movimento. Bom, a referência está no livro de física que tem na biblioteca da escola, mas vocês conseguem achar. Pesquisem aí na internet pelo nome que está aqui, ó, que vocês vão achar esse livro em PDF, tá? Aí vocês vão ter mais conteúdo lá. E eu deixei um exercício nas tarefas, vou colocar lá. Nas tarefas vocês respondam lá mesmo, as respostas já estão no exercício, então vocês respondam com ou sem unidade de medida, e aí o exercício vai dizer se você acertou o exercício ou não. Mas a resposta é feita lá dentro mesmo, tá? Então, boa aula, boa atividade e boa semana para vocês. A nossa aula se encerra aqui. Até a semana.